A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical aqui no nosso canal. Eu sou o presbítero Denis Pereira e é um prazer recebê-los por aqui para juntos prepararmos a aula da semana. E hoje eu estou com a camiseta da UMAD, Aviva-nos, camiseta da UMAD, que é os jovens, a mocidade ali da Assembleia de Deus em Itapira. Estivemos ministrando agora no domingo pela manhã. Eu vou ver se consigo colocar algumas imagens por aí. E lá no meu Instagram tem algumas imagens também, tá bom? Um abraço para o MAD, para o meu amigo pastor Neemias, pastor Samuel e toda aquela igreja, o pastor Elias Ursino, toda aquela família linda e abençoada da Assembleia de Deus em Itapira. Foi um prazer estar com vocês. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe aí o seu comentário, que é muito importante para nós. Também é muito importante que você deixe aí o seu like. É muito importante que você participe, que você interaja com o canal. A interatividade faz o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. E aí ele envia para mais pessoas, ele divulga para mais pessoas, tá certo? Outro detalhe é que na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais, incluindo aí o meu número de WhatsApp para atendermos a sua igreja, o seu convite. Será um prazer estar com vocês. No próximo dia 5 agora de setembro, na terça-feira, embarcamos para Novo Progresso, no Pará. Chegaremos lá na quarta-feira e vamos ficar lá quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, voltando embora na segunda-feira, lá com o povo abençoado e cheio de Deus do DAADEMP, o Departamento de Adolescentes da Assembleia de Deus em Novo Progresso, no Pará. Ore por nós, acompanhe nossas viagens, intercedam por nós. E não se esqueçam do treinamento Transforme Suas Aulas. É o primeiro link aqui na descrição. Você vai aprender a preparar uma aula, fazer as pesquisas, fazer anotações. Você vai aprender a aplicar uma aula, ajudar o aluno a colocar em prática o que aprende na sala de aula. Você vai aprender a planejar uma aula. Tem professores reclamando e pedindo mais tempo. Você não precisa de mais tempo. Você precisa planejar uma aula para poder ministrar a aula dentro do tempo que você tem. Você também vai aprender métodos de ensino. Por quê? Porque numa mesma sala de aula você tem alunos que aprendem ouvindo, outros que aprendem repetindo, outros que aprendem discutindo, outros que aprendem anotando. Então você precisa diversificar sua forma de ensinar. E quando você faz isso, a aula se torna mais dinâmica, inclusive para você. Tem professores querendo parar de dar aula, porque a aula dele é tão monótona que até ele já está incomodado com essa monotonia. Então, vem com a gente, adquira o primeiro link aí, o treinamento Transforme Suas Aulas, promoção de lançamento de R$ 199 por apenas R$ 49,90. Você adquire e assiste quantas vezes você quiser todas as aulas no conforto de sua casa. Transforme Suas Aulas, o treinamento para professores da Escola Dominical, inédito para você. Bom, na aula de hoje, nós vamos trazer aqui a revista dos Juvenis, a lição 10, trazendo o título Uma Carta para Você. Vamos ficar aqui ao lado, vamos diminuir a nossa imagem para que você possa acompanhar a nossa interação aqui na revista. Uma Carta para Você é o título desta revista e desta aula de hoje. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, versículo 31, tá? Então nós vamos tratar aí hoje aí sobre a primeira epístola de João. Como eu já tenho dito em outras aulas, nós estamos muito parelhos às lições na classe de juvenis e de adolescentes. Nunca vi revistas tão parecidas, tratando dos mesmos assuntos e dos mesmos temas, tá? Os objetivos da aula de hoje é compreender acerca do contexto da primeira carta de João e seu tema central, demonstrar a mensagem de estímulo do apóstolo aos jovens, o que acontece quando na igreja existem líderes mercenários e entender os cuidados e desafios da juventude cristã, tá? Primeiro tópico, introdução à epístola, tá? A primeira epístola de João, ao que tudo indica, foi escrita por volta do ano 90 para os crentes que moravam na Ásia Menor, né? Aquela região ali das 7 igrejas do Apocalipse.
Segundo alguns estudiosos, a carta mais se parece com um tratado cristão, assemelhando-se muito ao evangelho escrito pelo mesmo autor, diferente de 2º e 3ª João, que seguem rigorosamente o padrão de uma epístola. Então, segundo os estudiosos, vamos lá. 1ª João é como se fosse o 5º evangelho, vamos dizer assim, só para a gente entender, né? Bom, o tema central é o amor, tá? É o amor. Você sabe que João é considerado o apóstolo do amor. Não é? Interessante que ele também tinha um gênio impetuoso, mas também no futuro, quer dizer, você vê que aí o que tem aqui? Uma transformação gerada pelo andar com Jesus, né? Quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente é transformado. Ele é conhecido primeiro como filho do trovão, mas depois ele é conhecido, ele se torna conhecido como o discípulo amado ou o apóstolo do amor, né? Então, João, na sua carta, ele usa essa expressão que é muito forte, que Paulo usa com Timóteo, mas João usa para a igreja, para as pessoas a quem ele escreve. Essa expressão filhinhos, tá? Essa é uma expressão muito carinhosa. Essa é uma expressão que revela sentimento, revela emoção. Essa é uma expressão que revela proximidade com as pessoas para quem está escrevendo, tá? Então, num primeiro momento, nós entendemos aqui essa expressão de João e esse contexto dessa primeira carta, revelando aí todo o amor, todo o carinho, toda a atenção que João dispensava para as pessoas para quem ele escrevia. E João, ele também é conhecido dentro aí do Novo Testamento, quando a gente pensa em jovens, não é? Quando a gente pensa numa pregação para os jovens, numa palavra para os jovens, dentro do Novo Testamento, o texto mais direcionado a jovens é o texto, exatamente o texto do apóstolo João, tá? Por quê? Porque ele vai direto nessa linha, né? Ele vai direto nessa linha. E aí, aqui no tópico 2, uma mensagem aos jovens, ele usa aqui então essa expressão. Ele diz: jovens, sois fortes, não é? Ali no capítulo 2, ele começa falando aos pais e depois ele começa a falar aos filhinhos, não é? E aí ele traz uma mensagem aos jovens e ele diz: vocês são fortes. Por que João diz que os jovens são fortes? Bom, ele utiliza aqui a palavra grega escuros, que indica uma pessoa que possui um espírito forte, cheio de graça para resistir aos ataques do inimigo. Ser forte, portanto, aqui não significa, por óbvio, alguém musculoso de porte atlético. Veja, então, olha só a maneira como João lida com os jovens. Eles: vós sois fortes. Diferentemente do que eu tenho visto ultimamente, muitos, a trabalhar com jovens e com adolescentes, olham para eles apenas como fracos e frágeis, né? Então, eu tenho tido uma experiência que é o seguinte, não sei como que é aí na sua região, fala para mim, mas você já percebeu que toda vez que a maioria das últimas pregações para jovens está tratando eles sempre como fracos, como frágeis, apelando para as suas emoções, né? Então eu tenho tido uma experiência que é o seguinte, vamos terminar a pregação cantando, vamos terminar para cima, porque parece que tem que terminar chorando. Então, a maneira como você enxerga uma geração é como você vai se relacionar e se comunicar com ela. João olhava para os jovens e olha para os jovens e ele diz: vocês são fortes, né? Vocês são fortes. Por quê? Para dizer que são fracos, eles não precisam de nós. Então nós, enquanto líderes, enquanto pais, enquanto pastores, enquanto pregadores, nós precisamos de uma palavra que vá na contramão daquilo que o mundo está dizendo. Para o mundo eles estão perdidos, para o mundo eles são frágeis, para o mundo eles não têm saída, para o mundo eles não são nada, mas para Deus, vós sois fortes, não é? Então é uma palavra que precisa ser ministrada sobre eles. E por que é que eles são fortes? Bom, o segundo reconhecimento de Deus em 1 João 2,14 diz que sua palavra era observada pela juventude, né? Então, como é que eles são fortes? Porque a palavra está em vós, não é? Então, como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra, não é? Então veja,
Por que há essa ênfase sobre os jovens? É porque Deus constata que servi-lo na infância, quando todos os sentidos não se despertaram, não é? E na fase adulta, com compromisso vital ou terceira idade, pode ser de menos esforço. O jovem, porém, para suportar o jugo da mocidade, necessita ter uma grande ligação com a palavra de Deus. Então veja, essa expressão de João, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós. É como quem diz o seguinte, olha, a sua força vem da palavra. Entende? A força de vocês vem da palavra. A verdadeira força de um jovem vem da palavra. É a palavra de Deus que está em vós. O próprio salmista Davi disse, escondi a tua palavra no meu coração. Então a força, anota aí, a força da juventude cristã vem da palavra. Vem da palavra. Então, o jovem quer ser forte, palavra. Está se sentindo fraco, falta de palavra. É a palavra que te dá força. É a palavra que te fortifica. É a palavra que te fortalece. Não existe força fora da palavra. Que isso? Pelo amor de Deus. Anotou ou não? Passou rápido demais. Anotou? Não existe força fora da palavra. Então, a força do jovem cristão vem da palavra. Da palavra. Aqui, ó. Palavra. A força vem daqui, ó. A força vem daqui. Ok? Muito bem. Como consequência de ser forte, atrelado ao amor às escrituras, o Senhor traz a melhor das notícias para os jovens. Já vencestes o maligno. Permanecendo amando a palavra de Deus para não ceder às tentações que sempre aparecem. Certo? Então, veja que a força do jovem está na palavra e vem da palavra. Por exemplo, 2 Timóteo 2,22. Fuja dos pensamentos impuros da mocidade e aproxime-se de qualquer coisa que o leve a querer fazer o bem. Tenha fé, amor e paz e sinta prazer na companhia daqueles que amam o Senhor e têm um coração puro. Então veja, a força do jovem vem da palavra. E porque ele ama a palavra, e porque ele tem a palavra de Deus como seu norte, como sua direção, como sua base, como seu fundamento, ele já venceu o maligno. O que é já vencer o maligno? Significa que as tentações são neutralizadas na sua vida pelo poder da palavra. Significa que as setas malignas são neutralizadas na sua vida por causa da palavra. Significa que ele se mantém de pé diante das adversidades por causa da palavra. Então ele já venceu o maligno. Porque não existe forma de vencer o maligno senão pela palavra. E não existe quem o maligno vença se esta pessoa estiver firmada na palavra. Então, nós precisamos mais do que nunca ensinar esta geração a amar a palavra, amar a palavra, amar a palavra. Acabou. Amar a palavra. Eu ministrei neste final de semana sobre o tema avivamento, está aqui na camiseta. Eu ministrei sobre o tema avivamento e eu comecei, né, essa ministração, e ao começar essa ministração, eu disse a eles, porque a gente fala muito de avivamento, mas a gente precisa prestar um pouco atenção, porque avivamento é voltar-se para a palavra. Avivamento é voltar ao primeiro amor, certo? Avivamento é avivar, literalmente, avivar. Pega uma parede pintada de amarelo bem vivo, vai esbranquiçando pela ação do tempo, não é? E até que você olha e aquela vida daquele amarelo já não tem mais. O que é avivar? Ir lá e passar uma tinta da mesma cor de novo, ou seja, volta à origem, certo? Então, não existe avivamento sem palavra. Nós estamos hoje em dia cultuando, cantando, falando muito sobre avivamento, mas avivamento em primeiro lugar é voltar para a palavra. Porque não existe avivamento sem palavra, assim como não existe jovens fortes sem a palavra. É a palavra, é a palavra, é a palavra. Amém? Muito bem, estamos chegando no tópico 3, você já se inscreveu no canal? Se ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário que é muito importante para nós.
E não esqueça de adquirir o treinamento Transforme Suas Aulas. Esse treinamento tem abençoado dezenas de professores e nós estamos com essa promoção de lançamento de R$ 199 por apenas R$ 49,90, porque o desejo do meu coração é ajudar os irmãos. E ao adquirir esse treinamento, você me ajuda também. Em breve teremos novidades por aqui, tá bom? Então adquira o primeiro link, você clica e faz aí o pagamento e você vai colocar o seu e-mail, vai receber no seu e-mail, você vai entrar na plataforma e o treinamento está lá para você assistir quantas vezes você quiser e aprender e adquirir ferramentas para deixar a sua aula cada vez mais dinâmica. Você vai se encantar com as aulas que você vai dar a partir deste treinamento e os seus alunos também, tá bom? Adquira já, Transforme Suas Aulas, é o primeiro link aqui na descrição. E claro, não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar o nosso canal. Uma advertência, não ameis o mundo, tá? Então, ele vai então tecer aqui elogios aos jovens e ele vai dar aqui 3 características daqueles que não amam o mundo, não é? O perigo de amar o mundo é fazer alianças com o mundo, não é? É se associar, não é? Hoje em dia é seguir. Então ele vai dar aqui 3 características, não é? Ele vai falar sobre a soberba, a concupiscência da carne. O que é concupiscência da carne? São os desejos instintivos, os mais intensos desejos da carne, não é? Oriundos da nossa natureza decaída, não é? E que eles atuam principalmente através do nosso corpo, não é verdade? Ele vai também falar sobre a concupiscência dos olhos. O desejo intenso, nascido a partir de um olhar cobiçoso, tem derrubado muitos crentes, não é? Já dizia aí um antigo ditado ou provérbio que você não pode impedir a primeira olhada, mas pode impedir a segunda. Você não pode impedir que pássaros sobrevoem sua cabeça, mas pode impedir que façam ninhos, tá? Então a primeira característica é essa luta, este combate à soberba, a concupiscência da carne, depois a concupiscência dos olhos e por último a soberba da vida, não é? Que é aquilo que está dentro de nós, que se não for controlado, produzirá arrogância de confiar em nós mesmos, desprezando a vontade de Deus. Então, 3 características genuínas do verdadeiro cristão. Primeiro, ele não é guiado pelo que sente. Nós temos visto muita gente, e hoje mais do que nunca, tá? Muitos. Ah, é que eu sinto isso. Não, o crente não é guiado pelo que sente. Ele é guiado pelo Espírito. Ele não é guiado pelas vontades, pelos desejos. Pelo contrário, já estou crucificado com Cristo e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, não é? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, seguir a Cristo não é ser eu mesmo, é negar a mim mesmo para que Cristo apareça através da minha vida, não é? Então, o verdadeiro cristão, ele não é guiado pelo que sente, ok? Os desejos do verdadeiro cristão, eles existem, devem ser admitidos, no entanto, colocados sob o domínio do Espírito. Por isso que existe uma luta dentro de nós, Gálatas 5,17. A carne contra o Espírito contra a carne, ok? E aquele que você mais alimentar vai ser este que vai te controlar. Lembrando que o Espírito não controla como a carne controla. O Espírito guia, o Espírito direciona, tá? Então, o verdadeiro cristão é marcado por uma vida que não é guiada pelos desejos da carne, não é guiada por aquilo que vê, nós somos guiados por aquilo que cremos. Por isso que o cristão tem que tomar muito cuidado. Lembra daquele louvor, aquela musiquinha infantil? Cuidado, olhinho, o que vê, cuidado, olhinho, o que vê, o Salvador do céu está olhando para você, cuidado, olhinho, o que vê. Então nós temos que ensinar essa turminha aí. O que vocês andam assistindo? Tem uma turminha que anda meio dispersa, meio oprimida. Aí você vai perguntar, mas o que você assistiu a noite toda? Então tem que tomar cuidado, certo? O crente não é guiado por aquilo que vê. E também a soberba da vida. O crente não dá lugar à soberba, tá? A soberba precede a queda, assim como a humildade precede a honra, certo? E é muito interessante isso aqui, ó. É melhor nós nos humilharmos, porque quem se humilha
Quem a si mesmo se humilha, Deus exalta. Mas a pergunta que fica é: se você não se humilha e Deus te humilha, quem te exalta? Entendeu? Então quando o homem se humilha, Deus vem exaltar ele. Mas e quando Deus humilha o homem? Então precisamos tomar muito cuidado com a soberba que tem tomado conta de muitos corações, principalmente por causa de números de internet. É preciso tomar muito cuidado. Eu fico triste quando eu vejo pessoas grandes em números na internet que quando dão mancada não pedem perdão, não se humilham. Eles querem justificar os seus erros. Eles colocam a culpa em todo mundo. Tem uma menina aí agora que gravou até uma música, né? Deu uma mancada, aí desceram a madeira nela, aí agora ela gravou uma música. Ao invés de se humilhar, ao invés de pedir perdão, ao invés de reconhecer, eu errei. Eu não sei o que eu fiz. Cuidado com a soberba, porque a soberba precede a ruína. Amém, meus amigos? Esta foi então a nossa aula da lição 10 na classe de juvenis. Obrigado por nos acompanhar mais uma vez por aqui. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dá like no vídeo, deixe seu comentário que é importante para nós. E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe todos vocês. Ei!